Senhoras e senhores, num jogo que foi ali meio amarrado, difícil, ruim pra gente, o Paquetá e o Vini conseguem... O Vini não, o Endrick conseguem salvar a gente. Sim, a gente tá aqui num lugar todo diferente. O que é isso aqui, meu Deus do céu? O que tá acontecendo? Ai, meu pai do céu. Calma, antes de mais nada, eu estou mudando de estúdio, eu estou me mudando e por isso tá esquisito aqui, tá diferente, tá com eco, mas já se resolve. Mas vamos falar desse jogo aqui hoje, mesmo sem estar com o estúdio 100% perfeito. Vem comigo aqui, pessoal. O negócio é o seguinte, a partida de hoje começou com a mesma escalação. O Dorival opta por manter o que já estava dando certo. O time, quando tá dando certo, não se mexe, e foi isso que ele fez. Muita gente pedia ali por talvez o banco do Rafinha, e ele optou por não. Ele tinha a possibilidade de colocar o Endrick no meio e jogar para a beirada o Rodrigo, mas ele optou por não, e assim, não deu certo. Por causa do Rafinha? Não, por causa de tudo, como um coletivo. O Brasil, principalmente no primeiro tempo, definitivamente não jogou futebol. A Espanha consegue fazer o primeiro gol dela antes do Brasil mal passar do meio de campo com a bola, tá ligado? Teve até umas bolas ali que, sabe, chegava lá e já batia e voltava. Então assim, o primeiro tempo do Brasil não aconteceu. E não aconteceu por quê? Por causa deste time aqui, ó. Se você olha essa escalação da Espanha, no papel é bem pior do que a Inglaterra, que a gente venceu. Só que eu acho que assim, a Espanha, ela é muito mais organizada. A Inglaterra é o tipo de time que no papel tem muito nome, muito peso, só que está sendo mal treinada. O Southgate, que é o técnico inglês, ele é criticado e a gente agora começa a entender o porquê, tá ligado? A Espanha, cara, ela, assim, tem jogadores que, igual o Olmo, é um bom jogador, mas, mano, não é o Phil Foden, só que jogou muito melhor. O Phil Foden no jogo contra o Brasil, ele basicamente não apareceu, ele ficou no bolso, o que surpreendeu. Eu e quase todo mundo elogiamos muito, sei lá, o Beraldo, o Wendel, o Danilo, o Fabrício Bruno. Hoje foi o contrário. O Brasil começa jogando só na defesa, o Brasil não consegue passar do meio de campo com a bola, e aí o primeiro lance de realmente alguma notoriedade no jogo já é o pênalti que não foi cometido pelo João Gomes. Vamos começar falando aqui o seguinte: por que não tinha VAR? Para você que viu o jogo, você sabe, não tinha VAR, o que é esquisito hoje em dia, certo? A Federação Espanhola meio que falou: gente, isso aqui é um amistoso. CBF, Confederação Brasileira, vocês aceitam jogar sem VAR? E aí, basicamente, o que saiu de notícia foi que a CBF, por ser a convidada, por estar jogando fora, se sentiu meio que coagida e aceitou a partida sem VAR. Parabéns, CBF, errando de novo. O dia que vocês aceitarem, o dia que vocês acertarem, vocês me ligam, porque não foi hoje e provavelmente não vai ser amanhã. O jogo começa e acontece todo sem o VAR e obviamente dá ruim. Eu não entendo a parada de tipo assim, a gente está em 2024, o VAR já está rodando no futebol há muitos e muitos anos, e um amistoso, que apesar de ser amistoso, envolve duas seleções grandes, não tem a parada. Isso é tipo você voltar no passado e o jogo só tem o árbitro, não vai ter o bandeirinha, porque é amistoso. Assim, o jogo contra a Inglaterra já tinha tido falta pra caramba, sabe, aquela parada de jogo amistoso não existia, você via, todo mundo percebia que tava um batendo no outro, o Paquetá sozinho fez, sei lá, 5 ou 6 faltas só no primeiro tempo, então a gente tinha tudo indicava que, assim, teríamos outro jogo pegado, outro jogo com muita falta, outro jogo que, assim, de amistoso não tinha nada a não ser o nome, tá ligado? Mas Federação Espanhola e aceitou a CBF colocar a partida sem VAR. E aí, já ali nos primeiros 10, 15 minutos, o Lamine Yamal se joga. Vamos ver aqui o lance, porque olha só, ele dribla dentro da área, o João Gomes deixa o pé, mas não pega nele, e ele cai, ele se joga, e o pênalti é marcado. O João Gomes parece que esqueceu que não tinha VAR, ele até fala, tipo, não, gente, calma, o VAR vai anular. E aí, provavelmente, alguém avisou, tipo, mano, não tem VAR, tipo, vai ficar assim, tá ligado? E aí, na cobrança de pênalti, vem o Rodri, monstro do City, bate, faz, tranquilo, pênalti, gol deles. Aqui a gente tem que falar do Rodri, porque assim, o Rodri é aquele tipo de cara que, pra quem só vê Brasileirão, você nem sabe quem é direito, mas é o cara que fez o gol da última final de Champions League, é um dos melhores jogadores do City, que só não é o mais falado do Manchester City de Pep Guardiola, porque lá tem o Haaland fazendo 18 gols por partida, porque tem o De Bruyne, mas assim, eu acho que logo depois desses dois, o Rodri é o principal nome do City hoje. Talvez até, dependendo ali, se você forçar um pouquinho, eu não sei se ele fica entre o segundo e primeiro. Enfim, o Rodri é um monstro, bate aqui um pênalti que não era para ter sido marcado. Parabéns ao árbitro que errou e parabéns à CBF por ter aceitado jogar sem VAR. Enfim, dando sequência, a Espanha continua dominando o jogo e prova disso é isso aqui, ó. Olha o Lamine Yamal, de 16 anos,
brincando de jogar bola com a seleção, não sentindo peso, olha, e dribla e vai pra cima. E aqui, cara, no último vídeo eu falei bastante sobre como o Vinícius Júnior, apesar de jogar muito bem no Real Madrid, como ele costuma sentir o peso da camisa da seleção. E aí, eu não vou ficar aqui criticando de novo o Vinícius Júnior, acho que ficaria, sabe, demais, mas pontuando disso e trazendo agora para esse jogo e para esse moleque aqui, 16 anos de idade, 0 peso de seleção. O que joga o Lamine Yamal é impressionante. Para quem já acompanha o Barcelona já sabe, e para quem não acompanha e viu o jogo de hoje, entendeu que provavelmente o Barcelona está formando mais um craque, mais um de La Masia, não é o primeiro, provavelmente não será o último. Gente, esse moleque nasceu em 2007. Esse moleque, se fosse no Brasil, ele estaria agora no primeiro ano do ensino médio e ele está jogando muita bola. E aqui não é só esse lance, o lance do pênalti é ele que cava, o terceiro gol é ele que dá um passe de trivela, o moleque dribla muito, ele ainda está em fase de crescimento, então ele ainda vai crescer, literalmente crescer, ficar mais alto, o que pode ajudar em outros aspectos do jogo dele. O que tem de bom jogador o Barcelona, agora resta saber se vai ter time para acompanhar, né? Porque o Barcelona normalmente, assim, nos últimos anos tem feito raiva. Enfim, dito isso, rapaziada, o que a gente tem é mais um gol da Espanha, um golaço absurdo. Vamos ver aqui o lance, porque o Lamine Yamal dá um passe pro Dani Olmo, que começa a driblar, pedala e tá debaixo das pernas do Beraldo e faz um golaço. Ô, gente, olha só, tá aqui o Dani Olmo, também criado no Barça, acabou sendo vendido, mas ele também é de La Masia. Eu queria parar aqui e pedir pra você, não, imagina isso, imagina se esse gol fosse feito pelo Vinícius Júnior. Ou imagina se esse gol, falando de Espanha, fosse feito pelo Lamine Yamal, que já jogou bem, mas se isso aqui fosse de um dos dois, ou do Lamine ou do Vini Júnior, o mundo pararia. Por quê? Porque foi um golaço. Assim, a seleção da Espanha, a organização não é só tática, como também tem o lance individual. A gente pode falar aqui que a Espanha, historicamente, ela tem a parada do tic-tac, não é de hoje, tá ligado? Mas se você for ver, mais recentemente, os caras têm drible. Porque a gente tá acostumado a elogiar os passes deles e tal, e que não sei o quê, mas Lamine Yamal driblou o jogo todo e conseguiu executar, tipo, tendo êxito quase todos os dribles. E nesse lance aqui, o Dani Olmo também. Que jogador, inclusive, assim, Barça acabou desperdiçando, mas jogadoraço, que golaço, acabou com o Beraldo. Inclusive o Beraldo fez ali um jogo meio questionável e tal. Eu acho que o Beraldo ter jogado mal diz pouco sobre o Beraldo e mais sobre o sistema defensivo como um todo, porque ele não foi o único. Eu acho que do sistema defensivo brasileiro, salva-se o Bento na partida de hoje, que conseguiu fazer um bom jogo, apesar de ter tomado 3 gols. Enfim, pelo menos a minha opinião. Vai comentando aqui embaixo o que você acha. Na sequência, agora sim, o primeiro gol brasileiro no primeiro tempo, primeiro e único nos primeiros 45 minutos, o gol do Rodrigo, que é um gol dado, mas é um gol bonito também. Porque olha só, o Unai Simão, ele vai sair tocando e ele entrega nos pés do Rodrigo, que de cobertinha faz um bonito gol. É aquilo, tá aqui o Rodrigo comemorando, é um gol na cagada, no sentido de que o Brasil ganhou esse lance, mas é um gol bonito. Agora, essa parada de ser na cagada me preocupa, porque o Brasil hoje, esse placar de 3-3, esse empate, ele tem pontos positivos, tem o Endrick, por exemplo, que a gente vai falar, mas assim, gente, vamos ser bem sinceros, o Brasil jogou mal. Pelo menos é o que eu acho. Se você discorda, você pode comentar aqui, mas esse gol, por exemplo, ele tem ali o mérito do Rodrigo, mas a gente não conseguiu criar a jogada. Se o goleiro não dá o gol de graça, a gente não ia fazer gol. E aí o Brasil voltou vivo para o segundo tempo, porque teve esse gol aqui, que novamente não é na base do mérito, é na base da sorte. Se não fosse o Unai Simão armando melhor que os nossos meio-campos, a gente não ia conseguir nada. E falando em meio-campo, não aconteceu no primeiro tempo. O Paquetá, que tinha sido o destaque do último jogo, hoje não conseguiu jogar nada. O João Gomes também não fez uma boa partida. O mesmo vale para o Bruno Guimarães. Na minha opinião, o jogo do Brasil hoje, ele termina melhor no placar do que na prática. O Brasil não fez por onde merecer esse resultado que foi. Mas aconteceu, tá aqui, gol do Rodrigo, dando sequência. Agora sim, termina o primeiro tempo. Um Brasil que não jogou absolutamente nada, um Brasil que praticamente não chutou em gol, e aí foi chutar e foi conseguir o gol quando o goleiro entregou, porque se não fosse o goleiro entregando, enfim, já falei. No segundo tempo, o Dorival mexe e aqui entra o Ian Couto no lugar do Danilo, que tinha jogado bem contra a Inglaterra e hoje não foi legal, e o Endrick, que tá de cueca aqui no rolê. E cara,
o Endrick é um jogadoraço com 17 anos. A gente estava falando sobre o Lamine Yamal e agora vamos falar da nossa versão de jogador novo e promissor, Endrick Felipe, porque olha só, ele entra e eles mudam o jogo. O Endrick mais uma vez entra no decorrer da partida, entra no segundo tempo e balança as redes. O moleque tem estrela e não é pouco não. Vamos ver aqui, porque olha só, uma bola dentro da área, sobra para ele, que chuta de primeira e faz o gol, meu Deus do céu. E tá aqui ele que saiu na hora para comemorar com o pai dele que tava lá na arquibancada e foi uma cena até bonita. A história do pai dele, para quem não sabe, o pai do Endrick foi zelador faxineiro, sabe, no Palmeiras, e tipo assim, ele fez isso tudo para que conseguisse meio que bancar o Endrick e tal, a carreira, e agora o próprio pai fala como é da hora ver o filho dele realizando isso tudo. Gente, o cara era faxineiro do clube. Você vê o seu filho no Santiago Bernabéu com um contrato já assinado com o Real, fazendo gol pela seleção brasileira, deve ser, assim, enorme, tá ligado? Mas deixando de falar do pai e falando do filho, Endrick Felipe tem uma estrela enorme. O cara marcou em Wembley, se tornando, assim, o jogador mais jovem a marcar naquele estádio que é histórico pro futebol, e hoje ele marca no Santiago Bernabéu, curiosamente não vestindo a camisa do Real Madrid. Como eu tava dizendo, a estrela desse moleque, e com estrela eu quero dizer a capacidade de entrar num jogo que não é muito fácil, num contexto que é adverso, e você fazer gol. Um moleque de 17 anos, eu acabei de puxar saco aqui do Lamine Yamal, e o mesmo vale para esse cara aqui. Ele de novo entra, resolve, e gente, para além do gol, tudo que chegava no Endrick, ele tentava dar um passe enfiado bom. Assim, tem muito jogador, já falei disso, tá ligado? Tem muito jogador que pega e dá passe de lado. O Endrick, ele saía da área e toda hora ele tentava dar um passe enfiado pro Vini, pro Rodrigo. Ele tava tentando. E assim, às vezes os zagueiros cortavam e tal, alguma coisinha assim, mas você vê que a noção de jogo dele é diferente. É diferente. A gente tá falando de um moleque que tem 17 anos de idade, que muitas das vezes é reserva no Palmeiras, o que é curioso, mas falando disso de ser reserva de Palmeiras, eu acho que na seleção, por algum motivo, fica mais evidente o quão bom ele é, não só pelos gols, mas por essa parada de tudo que ele tenta é diferenciado. Você dificilmente vai ver ele fazendo aquela jogada básica, tá ligado? O moleque pode até errar, mas ele erra tentando fazer uma jogada que, se der certo, alguém sai na cara do gol, se é que esse alguém não é ele mesmo. Aqui, mais uma vez, balança as redes. Tomara, cara, que dê tudo certo, que seja realmente todo esse hype. Eu acho que o Endrick, ele tem um hype tão grande desde muito novo, que ele tem mais probabilidade de flopar e não conseguir ser isso tudo, do que de dar certo e suprir a expectativa, porque assim, tendo em vista o hype que se criou em cima dele, se ele conseguir suprir a expectativa, esse cara tem que ser pelo menos do tamanho do Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Pelo menos, porque assim, a gente meio que se acostumou a comparar esse moleque com o Edson Arantes do Nascimento, a.k.a. Pelé. Então assim, que não fique errado o seu entendimento aqui, mas eu torço para que dê tudo certo. Eu torço para que esse moleque seja grandioso. A seleção precisa, porque como eu disse no último vídeo, o Richarlison na última Copa até fez uma boa Copa. Assim, tirando as Copas como média, as Copas pós-Ronaldo Fenômeno, o Richarlison igualou o Luiz Fabiano com maior quantidade de gols, 3. Mas é pouco ainda, tá ligado? O Richarlison fez golaço em Copa, mais um cara que além de gol contribui pro jogo e tem estrela, e que seja mais um cara para puxar o protagonismo, que como eu falei, o Vini, por exemplo, de novo, infelizmente, ele fez uma partida ruim, mas o Endrick chega na seleção e já consegue entregar resultado, tá ligado? Aqui no Brasil, tem muito jogador que às vezes nem é tão craque, mas entrega e é protagonista. Eu acho que o Gabigol é o melhor exemplo disso. O Gabi, por exemplo, tipo, ninguém acha o Gabigol craque. Você acha que o Gabigol é igual ao Neymar? Acho que ninguém acha, tá ligado? Agora, você discorda que o Gabigol é importante? Se você discorda, você tá de sacanagem. Porque assim, é um cara que em 3 finais já ia falar Copa do Mundo, em 3 finais de Libertadores, ele marca gol nas 3, sendo que 2 das 3 ele faz todos os gols do título. O Gabigol é o cara que entrega resultado, e o Endrick, é claro, proporções diferentes e tal, mas ele meio que dá uma cartada inicial de opa, eu tô aqui, eu entro, eu resolvo, eu entro, faço meus gols, vamos torcer para isso tudo virar alguma coisa muito maior, tá ligado? Enfim, infelizmente o jogo não acaba aqui, e aí na sequência, mais um pênalti pra lá de questionável. O Carvajal é supostamente derrubado pelo Beraldo, e aí o juiz de novo vai marcar isso. Não tem VAR, o que é marcado no campo, fica definido como é isso mesmo. E aí, mais um pênalti que, ao meu ver, não existiu também. A galera da Globo, onde eu tava vendo o jogo, concorda. Assim, eu não sei se a gente é brasileiro, a gente tá puxando o saco, tá ligado? Mas basicamente não tem cabimento, mas foi marcado. Uma vez marcado, não tem VAR para cancelar. E aí, na cobrança, de novo, o Rodrigo, dessa vez não o brasileiro, o espanhol, faz o gol deles. Eu nem vou colocar aqui o lance, enfim, 3-2. Aqui a parada é o seguinte:
Para ser bem dos sinceros, eu acho que um placar com vitória espanhola fazia mais jus ao que foi o jogo. E eu falo isso porque eu quero o melhor da seleção, eu quero ver o Brasil que joga contra todas as seleções tão bem quanto jogou contra a Inglaterra. Muitas vezes um placar é bom, mas o futebol não é tanto. Eu acho que hoje é o caso disso. A gente nem ganhou, ficamos só no empate, mas assim, o placar, ele aparenta ser muito melhor do que realmente foi a partida, tá ligado? Enfim, gol do Rodri aqui, gol de pênalti, e falando em pênalti, lá no finalzinho, esbarrei aqui na TV, lá no finalzinho, um pênalti marcado dessa vez pro Brasil, e aí o Paquetá vai na bola, ele faz o gol, ele converte a cobrança. É curioso ver que o Endrick pediu para bater essa bola. A gente vem aí de uma semana que, por exemplo, no São Paulo teve, na verdade foi semana passada, né? A disputa de pênalti do Paulistão, e o Rames, que é muito cobrado, não quis bater basicamente. O Endrick, com 16 anos, aliás, 17, tava puxando a responsabilidade para pedir para bater. Tá ligado? Que moleque do caralho. Que bom que ele é assim, tá ligado? Mas acabou que não foi o Endrick, foi o Paquetá, converteu, e aí o Brasil empata. E só pra terminar, eu realmente quero saber se você concorda comigo. Mas você concorda que o Brasil jogou meio mal? O placar acaba bom, mas o desempenho da seleção não me agradou. Toda hora a Espanha conseguia chegar naquela entrada da área e chutar sem marcação. Inclusive, se eu não me engano, saiu o próprio Vini pra entrar, o Douglas, acho que foi isso, pra cobrir esse espaço, mas não conseguiu cobrir, até porque o Douglas Luiz é um jogador muito mais de criação do que de marcação, tá ligado? Enfim, não gostei da partida que fez hoje a seleção brasileira, gostei da atuação individual do Endrick, gosto do Paquetá também fazendo ali alguma coisa, apesar deste jogo ter sido bem pior do que o outro, mas o Brasil como um coletivo não me agradou muito não. O Ian Couto entrou bem, vale elogiar ele aqui, o Bento fez uma boa partida. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. E perdão pelo eco que está aqui nesta casa, aqui neste cômodo, prometo que isso é passageiro, eu vou resolver. Muito obrigado por ter assistido. Se você assistiu até aqui, comenta: eu venci o eco. Quero ver quantas pessoas chegaram até o final. Muito obrigado, pessoal.